E aí galera, como é que vocês estão? Vamos então para mais uma aula aqui no nosso curso de V-Ray Next para SketchUp. A aula passada foi um tutorial completo sobre configuração de materiais. Mostramos todas as principais configurações que a gente vai ter, de fios e reflexos, refração, luminosidade e opacidade. E nessa aula aqui, a gente vai continuar no assunto materiais, mas falando exclusivamente sobre os materiais com relevo, beleza? E se você quer tirar o certificado no final desse curso, é só ver as aulas pela nossa plataforma, tudo 100% gratuito, e o link vai estar aí na descrição do vídeo, mas você vai ver pelo YouTube mesmo, então já se inscreve aí no nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhuma aula, fechado? Então bora lá! Estamos aqui então no nosso arquivo, lembrando que o link para download de todos os arquivos que a gente vai utilizar aqui vai estar disponível para download aí na descrição do vídeo para vocês. Então vamos lá, estou aqui com um material bem simples aplicado na minha parede e vocês vão ver, ó, que é nada mais do que um material com a cor cinza escuro aplicada aqui nele, e também temos uma ES Light. Se você não sabe sobre iluminação artificial, nós temos um tutorial completo sobre esse assunto e vai aparecer um cardzinho no canto superior direito da tua tela aí. E antes de a gente começar a ver os efeitos de relevo, é super importante conversarmos sobre as backfaces do SketchUp. Se você aplicar qualquer efeito de relevo no seu material, mas a backface estiver invertida, estiver assim, ó, com essa parte cinza para cima ou para fora, o seu material não vai funcionar corretamente, ok? Então, antes de qualquer configuração, antes de qualquer edição, sempre confira que as suas backfaces estão para dentro, estão para baixo, para que o seu material possa funcionar corretamente. Se elas estiverem assim, basta você selecionar a face em questão, botão direito do mouse, e aí você vai selecionar a opção Inverter Faces, que ele já vai corrigir para a gente ali. E agora vamos começar a ver então as opções de relevo que a gente vai ter aqui com o V-Ray. Então vamos até a nossa janelinha de configurações. Aqui posso ocultar esse pessoal. E a primeira opção de relevo que a gente vai ver é aqui na aba Bump Normal Mapping. Eu vou clicar para poder expandir, clico nesse botão do lado direito para poder ativar, e vocês vão ver, ó, que a primeira opção que a gente encontra aqui é para selecionarmos o modo dele. Aqui em modo por padrão a gente já vai ter o modo Bump Map, que é exatamente o primeiro carinha sobre o qual a gente vai conversar. E aí como é que a gente faz então para poder utilizar esse bump aqui? Vamos lá até o lado direito dele e a gente vai encontrar uma opção para poder inserir uma textura de bump, para poder inserir um Bump Map. Mas que tipo de textura a gente vai poder inserir aqui no nosso bump? É uma textura normal? É uma textura especial? O que ela precisa ter? Basicamente vai ser o seguinte, pensa que você tem lá uma textura de tijolinho e aí você vai precisar então dessa mesma textura, só que em preto e branco, com alguns comportamentos específicos, como essa que está aparecendo na tela para vocês aí. E aí o que o V-Ray vai fazer? Ele vai entender que nas partes que essa textura estiver mais escura, o nosso relevo vai ficar mais para baixo, e nas partes mais claras da textura, o nosso relevo vai ficar mais para cima, ok? Então agora sim vamos clicar aqui em cima para inserirmos aí a nossa textura e vamos selecionar então a opção Bitmap. Clicamos ali e agora a gente vai pegar a nossa textura que está com o nome Bump, essa textura aqui. Vou clicar para vocês verem e como a gente acabou de conversar, então a ideia é que nas juntas o relevo fique mais para baixo e nessas partes mais claras o nosso tijolinho fique mais para cima. Então vamos dar 2 cliques aí para poder colocar. Ok, voltamos ali no nosso material. Aqui a gente consegue ver de maneira bem sutil que ele já está com relevo. Vamos dar uma olhadinha agora aqui na tela do SketchUp. Vou voltar para o modo com cores e vocês vão ver, ó, que mesmo depois de eu inserir uma textura aqui no meu bump, a gente não consegue ver ela na nossa face do SketchUp ali. Vamos mandar renderizar para a gente poder ver. E tá aqui então o nosso resultado. Se eu aproximar, ó, a gente consegue ver que temos ali um relevo bem de leve, só que essa nossa textura está bem pequena. E agora vem então a questão. Como é que a gente vai fazer para redimensionar essa textura, sendo que a gente não consegue visualizar ela na viewport do SketchUp? Diferente de quando a gente colocava uma textura lá no Diffuse, que ele já mostrava automaticamente aqui, quando a gente adiciona uma textura em um outro mapa que não seja o Diffuse, ele não vai fazer isso. E como é que a gente faz então para poder mapear quando esse for o caso? O que a gente vai fazer é o seguinte, vamos clicar com o botão direito do mouse sobre esse material, melhor, sobre esse mapa, ok? Pegamos aqui a opção de copiar e agora a gente vai para essa última aba chamada Binding. Clico ali para poder expandir e aqui a gente vai ter uma opção chamada Texture Mode. Vou clicar aqui, ó, ela está no modo automático e a gente vai trocar para esse terceiro modo, que é o Custom Mode. Clico ali
E agora ele vai permitir a gente colocar uma textura diretamente para ele, para poder mostrar exatamente para o V-Ray o que a gente quer visualizar na nossa viewport. E aí o que a gente vai fazer? Botão direito sobre esse carinha aqui e vamos então selecionar a opção de colar como instância. Por que como instância? Porque qualquer edição que a gente fizer na outra textura vai automaticamente influenciar nessa aqui também. Então, ó, coloco ali e agora sim a gente consegue visualizar aqui na viewport do SketchUp. Bora renderizar mais uma vez. E tá aqui então o nosso resultado e olha que legal, agora a gente já consegue ver esse efeito bem bacana de relevo aplicado ao nosso material. Então apenas revisando rapidinho essa parte, sempre que você não tiver uma textura aplicada aqui no seu diffuse, mas tiver uma textura aplicada em algum outro mapa e você queira visualizar ela para poder fazer as edições necessárias, é só copiar essa textura e vir aqui na opção Binding, troca esse carinha do Texture Mode para Custom Mode e aqui em Texture você vai lá e cola a textura que você quer visualizar, ok? E agora a gente pode fazer as edições direto aqui no SketchUp. Então se eu quero mexer, por exemplo, nas dimensões dela, ó, vou lá em Materiais, estou com ela já selecionada e aumento aqui então as dimensões para, por exemplo, 0.75, então um pouco menos, 0.6 ali, e agora sim já aumentou um pouquinho. Bora renderizar de novo e já conseguimos ver aqui, ó, que ele acompanhou exatamente as dimensões que a gente colocou lá. Só que agora vamos supor o seguinte, se eu quiser deixar esse relevo mais sutil, ou pelo contrário, se eu quiser deixar esse relevo mais intenso, como é que eu faço para poder configurar isso aí? Voltamos aqui na opção do Bump, lá na aba dele, e aqui embaixo de Mode Map, a gente vai encontrar a opção Amount, e é exatamente aqui onde a gente vai configurar a força desse Bump. Basicamente, quanto maior esse valor, mais intenso vai ficar o efeito, e quanto menor esse valor, mais sutil o nosso efeito vai ficar aí. Então se eu colocar, por exemplo, 0.2, bora renderizar mais uma vez. Terminou aqui de renderizar, já salvei as duas no histórico pra gente. E se você não conhece essa ferramenta do histórico, a gente tem um tutorial completo sobre Frame Buffer, onde a gente fala sobre ela. Vai aparecer para você no cardzinho no canto superior direito do teu vídeo. E agora, a gente pode ver então o seguinte. Aqui do lado esquerdo a gente tinha a intensidade, o amount lá do bump, com 1.0, e aqui ele estava em 0.2, já bem mais baixo. E a gente pode ver, ó, que com 1.0 esse relevo estava bem mais intenso, e com 0.2 ele foi ficando aí bem mais sutil. Se a gente quiser abaixar ainda mais, vamos voltar lá no nosso material, e vou baixar de 0.2 para 0.05, e bora mandar mais um teste ali. E agora a gente consegue ver, ó, que com 0.05 ele ficou ainda mais sutil do que estava antes, com um bem forçadão, com 0.05 bem mais sutil, bem mais discreto ali. E voltando agora aqui para nossa janela de configurações, a próxima opção de relevo que a gente vai ver é o nosso Normal Map. E onde é que ele está? A gente vai vir aqui na opção de modo e vamos trocar então de Bump Map para Normal Map, que é essa terceira opção aqui. E qual que vai ser a diferença dele para o Bump que a gente acabou de ver? Para entender a diferença entre eles, antes é essencial que a gente saiba que nenhuma dessas duas opções gera relevo de verdade, nenhuma delas vai deformar de fato a geometria dessa nossa parede ali, por exemplo. Como assim? O que o V-Ray vai fazer, na verdade, quando usamos um desses dois carinhas é simular um relevo, usando um jogo de luz e sombras que vai ser definido exatamente a partir das informações dessas texturas. Para entender bem, você pode pensar, por exemplo, naqueles desenhos 3D. A gente sabe que, na verdade, não existe relevo nenhum ali, mas por causa do jogo de luz e sombras, a impressão que a gente tem é de que existe sim 3 dimensões, que existe sim relevo. E a diferença está exatamente aí, está exatamente nas informações dessas texturas e como o V-Ray interpreta cada uma delas. O Bump Map vai ser mais simples, ele vai dar informações de altura. Como a gente falou antes, as partes mais escuras vão ficar mais para baixo e as partes mais claras vão ficar mais para cima. Já o Normal Map é um pouco mais complexo. Ao invés de dar informações de altura, ele vai dar informações de angulação. Para partir dessas informações de angulação, o V-Ray conseguir simular o nosso relevo. E por causa dessas características, então, o Normal Map, na maioria das vezes, vai poder te dar um relevo com um pouco de detalhe a mais, com detalhes mais legais, beleza? Vamos trocar aqui então a nossa textura. Clico ali no mapa, clicamos em cima da pastinha e vamos selecionar então esse Normal Map aqui do tijolinho. 2 cliques para poder abrir e aqui atenção com um detalhe importante. Em Color Space, quando você estiver utilizando mapas como esse aqui, Normal Maps, você vai trocar essa opção para a opção linear, para essa segunda opção aqui, ok? Sempre que você utilizar o Normal Map, troque para essa opção para ele funcionar corretamente. Então agora sim a gente pode voltar, ok? Vamos deixar exatamente como ele está e vamos trocar apenas aqui, ó,
o valor dele para 1.0, para podermos voltar ali com a intensidade normal e bora renderizar mais uma vez. E tá aqui então o nosso resultado, mais uma vez bem legal esse efeito de relevo que a gente consegue. E bora comparar então o nosso Bump Map com o Normal Map, ok. Vou clicar aqui em cima para a gente poder ver. Aqui à esquerda estava o nosso Bump e aqui à direita a gente tem o nosso Normal Map ali. E reparem, ó, que no Bump aqui a parte do meio dos tijolinhos está um pouco mais lisa, enquanto no Normal Map a gente consegue esses detalhes a mais, ok? Mesmo que a intensidade dele seja parecida, aqui na direita a gente consegue ver esses detalhes a mais que a gente simplesmente não tinha aqui. E voltando então para a janelinha de configurações, agora a gente vai ver a nossa terceira opção de relevo, que é o nosso Displacement. E o que ele vai fazer, qual que vai ser a diferença do nosso Displacement para esses dois carinhas que a gente viu anteriormente ali. A principal diferença é, enquanto o Bump e o Normal Map vão apenas fingir, vamos dizer assim, que vão gerar relevo, o Displacement vai gerar relevo de verdade, ele vai deformar de verdade a geometria. O resultado disso é, conseguimos um relevo ainda mais forte, que em alguns casos vai ser essencial. Mas vale lembrar também que por ele influenciar na geometria dos objetos, ele também pesa mais nos cálculos de render, beleza? O que eu aconselho para vocês é o seguinte, para detalhes mais finos, detalhes menores de relevo, como na madeira de uma mesa, como em pastilhas ou em um piso de concreto, por exemplo, pode ir de Bump ou de Normal Map tranquilamente. E deixa o Displacement apenas para aqueles casos de um relevo mais forte mesmo, como tijolinhos, revestimento de pedra, troncos de árvores e casos assim. E claro, também leve em conta a posição da sua câmera. Objetos mais longe, por exemplo, em muitas vezes podemos usar o Bump ou o Normal Map, que são mais leves e que já vão passar muito bem, justamente por conta da distância aí. Tirei rapidamente aqui o material que já estava aplicado, isso porque a gente vai ter algumas especificidades na hora de aplicar um material com displacement a qualquer objeto da nossa cena. Vamos ver isso aí. Vamos então habilitar o displacement aqui, ok. Deixamos as configurações dele exatamente como já estavam e clicamos em cima do quadriculado para inserirmos um bitmap para ele. Ok. Entrando aqui dentro, a gente vai então escolher essa textura aqui e o funcionamento do displacement, o conceito dele é bem parecido com o do Bump. Basicamente, as áreas mais escuras vão ficar mais para baixo e as áreas mais claras vão ficar mais para cima, ok? Então é bem parecido essa parte do conceito aí. Então 2 cliques aqui para poder colocar, voltamos ali para o nosso material, mais uma vez, o botão direito do mouse sobre ele, opção de copiar, e aqui no Binding a gente vai colar a nossa textura ali. Ok, então selecionamos a opção de colar como instância, e agora a gente vai aplicar esse material aqui na nossa parede. E é exatamente aqui que entram as especificidades que eu falei, que são as seguintes. Para ele poder funcionar, o elemento precisa estar configurado como grupo ou como componente, ok? Então, o seu elemento precisa estar agrupado. Se ele estiver assim, ó, todo explodido não vai funcionar. Então, selecionamos todo mundo, botão direito do mouse, e vou transformar em componente ou em grupo aqui. Além disso, uma outra coisa que muita gente deixa passar batido. Para poder aplicar esse material com displacement e funcionar, você não pode entrar na edição do grupo e aplicar diretamente nas faces o seu material. Você vai ter que fazer o seguinte, seleciona o grupo todo de uma vez, ok, eu estou com ele selecionado, voltamos então no Asset Editor, clicamos aqui com o botão direito do mouse sobre o material que a gente quer aplicar e selecionamos a opção de aplicar a seleção. Então a gente não vai aplicar esse material diretamente na face, vamos aplicar diretamente no grupo ou no componente, ok? Então clico aqui e agora sim ele foi aplicado ali. Então voltamos para a nossa cena. Opa, ele voltou aqui para o modo monocromático. Ok, agora sim. Bora renderizar então para a gente ver como é que tá. Tá aqui então o nosso resultado e a gente já consegue ver, ó, que realmente ele deu um relevo aí bem mais forte do que as outras duas opções. A gente consegue ver claramente que ele vai deformando a nossa geometria para poder gerar esse relevo. Vamos comparar então, ó, com o nosso primeiro Bump que estava com a intensidade de 1.0. Coloquei ele como A, esse aqui como B e bora comparar. Então reparem, ó, que com o Bump ele estava bem mais sutil, mesmo com 1.0 e com o Displacement ele já ficou bem mais forçadão aí. E a gente pode ainda aumentar a intensidade desse Displacement, basta voltar lá nele e a gente vai encontrar novamente a opção do Amount. Então, ó, aqui a gente vai ter ele também, e quanto maior esse valor, mais forçado vai ser o teu relevo aí. Então, de 1.0 eu vou subir, por exemplo, para 2,5 e bora renderizar. Mas antes de renderizar, uma dica que eu dou para vocês. O displacement pode pesar bastante se ele ficar carregando toda hora no seu preview. Então, em materiais que você tiver ele, eu aconselho que você não use o Live Preview e use sim a opção de renderizar por vez,
para você renderizar só depois de ter feito os ajustes que você quiser aí. Então agora sim, vou mandar renderizar aqui a nossa cena. Terminou aí o render, já coloquei aqui no histórico, então a intensidade com 1.0 coloquei como A e a intensidade em 2,5 como B. Bora comparar. Então, ó, aqui à esquerda ele estava mais fraco e aqui a 2,5 ele ficou ainda bem mais forçadão, até bem exagerado, mas claro, vai depender do material, do resultado que a gente vai querer aí. E para fechar aqui essa parte sobre o displacement, tem uma opção que é bem importante, que é a opção de continuidade dele, que muita gente não conhece e que por padrão vem desabilitada. E o que acontece com isso? Eu estou com o material com displacement aplicado aqui nesse cubo, tenho ele aqui também, ó. No preview a gente já consegue ver que ele está com relevo bem forçadão ali, e eu tenho aqui uma textura de bump nele, ou melhor, uma textura de displacement nele habilitada. Ok, estou com a intensidade aqui de 3, e agora eu vou mandar renderizar para vocês verem, ó. E o resultado é esse aqui, ele realmente fez o relevo, a gente consegue ver claramente, só que ele simplesmente descolou as nossas faces, elas simplesmente, ó, se soltaram ali. Por que isso aconteceu? Exatamente porque a opção de continuidade, essa opção aqui, está desabilitada. Então, ó, se eu clicar aqui em cima para poder habilitar, vou renderizar mais uma vez. E agora sim está resolvido aí o meu problema, ok? Então, para poder resolver, como a gente acabou de ver, basta habilitar essa opção aqui. E para fechar nossa aula aqui, então, uma dúvida super comum da galera, que é o seguinte: como é que você vai fazer para poder achar esses mapas? Como é que você faz também para poder criar os seus próprios mapas para o Bump, para o Normal Map, para o Displacement? Como é que a gente vai fazer? Tem vários sites que disponibilizam texturas com uma qualidade bem legal, que já vem todos esses mapas, ok? A gente fez uma matéria falando exatamente sobre onde você consegue achar texturas de qualidade, mostrando vários sites super legais para você baixar texturas, muitas delas gratuitas, inclusive. Eu vou deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo para vocês aí. E além disso, tem umas opções bem legais aqui no Photoshop também, para você poder criar suas próprias texturas. Vou mostrar aqui bem rapidinho para vocês. Tô com uma textura de tijolinho aberta aqui, vou lá, ó, tô com ela já selecionada, só tenho ela. E agora vou então no menu filtro, esse carinha aqui em cima. Lá no menu filtro a gente vai encontrar a opção 3D e aqui a gente vai ter duas opções. A primeira, gerenciar mapa de rugosidade, e a segunda, gerenciar mapa normal. Nessa aqui a gente vai poder criar os nossos normal maps e nessa aqui a gente vai poder criar os nossos mapas de bump e displacement também. Então, ó, clico aqui em cima, ele já vai mostrar o preview pra gente aí. E agora a gente pode ir mexendo aqui nas configurações. Ele tem um preview aqui bem legal, bem interessante. Eu posso, por exemplo, ó, inverter esse relevo e eu posso vir aqui mexendo nas configurações do desfoque para deixar ele mais sutil ou menos sutil, mexendo aqui no detalhe, enfim, a gente pode ir mexendo em todas as configurações dela. Posso mexendo aqui também, ó, nos pontos dela, onde eu quero deixar mais alto, onde eu quero deixar menos alto. Enfim, a gente vai mexendo nas configurações para poder chegar no resultado que a gente acha interessante aqui. Além disso, eu vou mostrar também o próximo lá. Então, voltando em filtro 3D, a mesma coisa, só que esse mapa aqui de baixo, que é gerenciar mapa normal, para criarmos os nossos normal maps aí. Mesma coisa, só que dessa vez ele vai criar um mapa nesse estilo aqui, para a gente usar lá no normal map. Tem um preview também bem legal, e aí os mesmos controles, ou controles bem parecidos, que a gente pode ir mexendo aí, até chegar no resultado que a gente quer. Além disso, você pode também criar de várias outras maneiras aqui dentro do Photoshop, usando ferramenta de níveis, enfim, várias outras opções aqui. E se você não sabe nada sobre Photoshop, a gente tem um curso totalmente gratuito sobre pós-produção com o Photoshop, voltado exatamente para pós-produção, para renderização, ok? Vou deixar o link do nosso curso na descrição do vídeo para vocês também aí. E essa aula então é isso aí, galera. Vamos fazer aqui um breve review. Primeiro a gente começou falando então sobre o nosso mapa de bump. Conversamos sobre a importância das backfaces, isso aqui vai valer na verdade para qualquer efeito de relevo que a gente vai querer. Se as nossas backfaces estiverem viradas para fora, para cima, o nosso relevo não vai funcionar normalmente. Além disso, falamos sobre o que é o mapa de bump, vimos ali como aplicar e como também configurar esse mapa, e sobre como utilizar a opção do Binding para podermos visualizar as nossas texturas na viewport, mesmo quando não tivermos uma textura lá no mapa do Diffuse. Depois disso, passamos então para o Normal Map, falamos sobre a diferença do Bump Map para ele e também sobre a importância de trocar aquele modo lá do Gamma para o linear para que o nosso Normal Map funcione corretamente aí. Depois fomos então para o Displacement, conversamos sobre a opção, melhor, sobre a diferença das duas primeiras opções que a gente viu para o Displacement e também sobre as especificidades na hora de aplicar um material com Displacement a um objeto da nossa cena para ele poder funcionar.
Vimos também sobre a opção de continuidade, bem importante lá, para poder não deixar as nossas faces se soltarem completamente. E no final falamos sobre como criar e como achar os nossos próprios mapas também. Então essa aula é isso aí, espero que você tenha gostado. E se você tá vindo pelo YouTube e curtiu mesmo essa aula, não esquece de deixar aquele like maroto que é super importante pra gente, beleza? Então é isso aí, galera. Nos vemos na próxima aula. Aquele abraço, valeu, falou, fui!